Deus. O outro estava melhor. Então, você que encontrou o exemplar bíblico, capítulo 2, versículo de número 8. Mandou-os a Belém e disse: Ide e perguntai diligentemente pelo menino, e quando o achardes, comunicai-me, para que também eu vá e o adore. Último versículo. Após terem ouvido o rei, seguiram seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Olhe para cá, diga comigo o tema a ser tratado. Eu falo, vocês repetem, amém? Diga comigo então: o menino não vai morrer. Tome assento. O menino não vai morrer. O menino não vai morrer. Senhoras e senhores amados e queridos irmãos, pessoa ouvinte, simpatizante da nossa fé, nós estamos hoje aqui na Igreja Evangélica Visão para o Reino de Deus, localizado na cidade de Navegantes. E se é uma das coisas que me chama a atenção em Santa Catarina, é pela diversidade de pessoas que são oriundas de diversos lugares do Brasil. Eu particularmente, o pregador a qual está aqui falando, eu sou oriundo de uma cidade chamada Salvador, no estado da Bahia. Porém, eu resido em São Paulo, ali na Zona Leste. E também os que me acompanham, como a irmã Késia, que vem de lá do Maranhão e que reside aqui juntamente com o teu esposo, que é carioca. Assim também soube que o pastor é lá do Amazonas, ao qual eu tive a oportunidade de conhecer também esse ano lá em Manaus, do povo manauara, e também passei ali em Iranduba, cruzei o Rio Negro e Solimões e pude ver a alegria do povo, como pastor presidente também, que eu soube que é de lá da Paraíba, ali na região próxima a Campina Grande, ao qual também tive a oportunidade de conhecer. Mas, pastor Vitor, o que é que isso tem a ver com a mensagem desta noite? Eu lhe direi: Deus trabalha de forma plural. Deus usa quem quer, da hora que quer, da maneira que deseja. E nesta noite Ele decidiu usar você para o propósito que Ele tem neste lugar. Amém? Quando nós falamos desde o Antigo Testamento, nós percebemos que Deus tem um trabalho com a família. Família é algo do coração de Deus para a humanidade. Quando nós vemos acerca de Adão, primeiro ser criado pelo nosso Deus, nós percebemos que Adão por um momento se sentiu sozinho. Deus permitiu um grande sono sobre ele e tirou-lhe da sua costela tal somente um osso, e diante disso constituiu a Eva a sua mulher. Adão observava que durante a criação haviam várias espécies, e dentre elas marcadas entre macho e fêmea. Só ele a qual não tinha alguém que pudesse completar, não tinha alguém que pudesse dividir e compartilhar das suas experiências na terra a qual Deus o criou. Vem comigo. Quando nós falamos do projeto de Deus, marcamos diversos personagens da Bíblia. Por que não falarmos de Noé, a qual Deus deu a ele e outorgou a responsabilidade de construir uma arca, que durante 120 anos o mesmo construiu, num período a qual não chovia sobre a terra, e logo após ter construído, só a família de Noé e também aqueles que estavam para casar, que consequentemente faziam parte da sua família com seus filhos, foram que sobreviveram diante das águas do dilúvio. Ou seja, Deus preservou a geração de Noé, porque naquela época era uma geração justa aos olhos dele. Então percebemos que o nosso Deus ama a santidade, e a palavra santidade significa ser separado, não andar de qualquer forma, nem de qualquer maneira. Deus constituiu na terra um povo zeloso de boas obras. Quando nós falamos do projeto de Deus para a família, por que não lembrarmos da história de Deus com Abraão? No capítulo 12 do livro do Gênesis,
a qual Deus fala para Abraão: sai da tua terra, em meio à tua parentela, e vai para uma terra que eu lhe mostrarei. Ou seja, quando Deus fala com Abraão, Abraão consequentemente já tinha de tudo que materialmente precisava, porém lhe faltava um filho. A sua família era constituída pela sua esposa, porém ela era estéril. Sara não podia gerar filhos, e diante da precipitação lá no Egito, ela compra uma escrava por nome Agar e força a mesma a coabitar com Abraão para que Ismael nascesse, mas não era filho da promessa. Deus permitiu, mas diante de um determinado tempo, Deus também permitiu que Agar saísse junto com Ismael, quando Isaac, que era da promessa, nasceu. Eu começo a perceber que Deus, Ele ama a família, e Deus consequentemente, quando tem um projeto, Ele permite até erros, Ele permite até falhas. Para quê? Para consertar ela e mostrar o propósito que Ele tem. Às vezes a gente se precipita, mas quando Deus tem algo, Deus até mesmo permite sair, para que o propósito dele lá na frente venha a se cumprir. Ou seja, eu começo a entender de um Deus que trabalha diante dos nossos erros, de nossas falhas, mas que também verdadeiramente endireita os nossos caminhos, endireita as nossas veredas, conserta o que está torto. É comum, como diz um adágio lá na minha terra em Salvador, a saber que diz: pau que nasce torto nunca se direita, mas o meu Deus é carpinteiro. E nessa noite está dizendo para você: fica tranquila, eu conserto o que está torto, eu endireito as suas veredas, e ainda que você tenha falhado, se eu tenho um propósito, eu ajusto em teu favor. E nessa noite, quantos acreditam, por favor, jogue a mão para cima, glorifique a Ele, engrandeça Ele, porque Ele está neste lugar. Quando nós falamos do projeto de Deus para a família, nós percebemos que Deus também toca acerca da história de Isaac, que é filho de Abraão, descendente de uma promessa. A Bíblia diz que Isaac já tem experiências com Deus ainda jovem. Por quê? Porque o mesmo foi oferecido a sacrifício e se entregou, e Deus ali já provou Isaac ainda mais jovem. Mas o texto diz que quando Isaac se casa e vai para a terra de Gerar, numa terra escassa, da qual não tem água, ele começa a cavar poços, e cavando poços, Deus lhe faz gerir água. Ou seja, diante do esforço dele, Isaac gera, juntamente com a sua esposa, que também era estéril, por nome Rebeca, 2 filhos, a saber, Esaú, a saber, a Jacó. Deus faz promessa desde o ventre, dizendo que o menor governaria sobre o maior. Ou seja, tempo se passa e Deus vai deixando que a preservação da família aconteça. Diante de vários problemas que acontecem, Jacó se torna Israel. O Senhor é glorificado na vida dele. O mesmo que por sua vez havia enganado o irmão, também é enganado por Labão. Ou seja, olhe para cá e vem comigo. Diante disso, o projeto de Deus se cumpre na vida dele. Mediante a prova, a percalço e a luta, ele vê o nome do Senhor ser glorificado. Quando nós falamos de projeto de Deus para a vida da família, por que não lembrarmos da história de Moisés? Vem comigo, é justamente aqui que eu quero lhe chamar a atenção. Por quê? Porque Moisés já tinha tudo para dar errado. No período que ele vinha nascer, Faraó havia decretado que consequentemente todo primogênito hebreu haveria de morrer, e consequentemente Moisés já estava para morrer, mas o texto diz que Deus interviu e não deixou o menino morrer. Olhe para cá, eu quero tão somente lhe dizer uma coisa: quando nós falamos de criança, nós falamos de projeto embrionário, porque a criança é um ser em um estágio de desenvolvimento, ao qual ela vai desenvolver o seu cognitivo, ela vai desenvolver o seu corpo, ela vai desenvolver
desenvolver a sua mente, ela vai aprender, ela vai desenvolver habilidades. A criança tem como influência os seus pais, a criança tem como influência o ambiente de estudo para aquelas que puderam estudar, a criança tem como influência o ambiente a qual está inserida, e consequentemente, a criança a qual tem pais que servem a Deus, tem a palavra de Deus como uma influência. Ou seja, se é uma das coisas que o diabo quer intervir na terra, é fazer com que a criança venha morrer. Por quê? Porque quando fala de morte de criança, fala de perda de sonhos. Quando fala de morte de criança, fala de perda de perpetuidade de projeto. Quando fala de perda de criança, se fala de perda de projetos que vêm se prolongar as gerações. Ou seja, se o povo hebreu a todo tempo na história está sendo perseguido por Satanás, porque se é uma das coisas que Satanás quer fazer, é matar as crianças, é matar a descendência, é acabar com a história. Mas eu venho tão somente percebendo ao longo de tudo isso, que quando Deus tem projeto, Satanás pode até virar do lado, tentar do outro, tentar acabar, mas Deus intervém e não deixa a criança morrer. Assim foi na vida de Moisés, a qual Deus tinha um projeto. A criança foi betumada, colocada num cesto, já estava decretada para morrer, mas Deus usou a filha de Faraó para ele não morrer. Ou seja, ei pastor, não estou entendendo. Hoje meu Deus está dizendo à sua alma, quando falamos de criança, falamos de projeto, de realizações, de propósitos que Deus tem em favor da tua vida, da tua família, do teu ministério. Nessa noite, igreja viva, igreja militante, pode até se andar do lado, pode até se andar do outro, mas eu quero profetizar, levanta a mão, a criança não vai morrer, diz o Senhor, ela vai crescer e você vai vê-la gerar na terra. Quantos acreditam, glorifica a Deus, joga a mão para cima, eu sou o primeiro que é o segundo, Jesus está neste lugar. A criança não vai morrer. Por que, pastor, você está pregando isso? Porque quantas vezes tentaram acabar com seus sonhos, quantas vezes tentaram frustrar você, quantas vezes disseram que você não pode, que você não tem, que você não vai, quantas vezes tentaram limitar o teu ministério e o teu poder de realização na terra. Nesta noite, meu Deus está dizendo, eu sou Deus que trago à sua memória tudo aquilo que lhe traz esperança. Quando falamos de esperança, falamos de vontade de viver, e quando falamos de vontade de viver, falamos de fé. E quando falamos de fé, por que não lembrarmos o texto bíblico que nos ensina lá em Hebreus capítulo 11, versículo 1, que diz: a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem e a prova das coisas que se não esperam. Pela fé os antigos alcançaram testemunho, pela fé entendemos que os mundos foram feitos por meio da palavra de Deus. Ou seja, ora, aquele que se aproxima de Deus crê que Ele existe e que é galardoador daquele que o busca. Você canta pela fé, adora pela fé, exalta pela fé, dirige o culto pela fé e por meio da fé está em pé. Ou seja, você não anda por vista, mas você anda pela fé. Impossível é uma palavra muito grande que a gente pequena usa para tentar te oprimir. Nessa noite pode bater no peito e dizer, porque para Deus nada é impossível. A promessa está de pé, o menino não vai morrer, eu vou vê-la ser gerada. Jesus compara a missionária Késia a vida da igreja como de uma criança que está no ventre de uma mulher que está sendo a gerar dor de parto. Ela sente a dor dentro da barriga, e essa criança passa por um período de gestação, e vão se passando os meses, e ela precisa se alimentar bem, ela precisa se cuidar, e ela sente dores, contrações e desejos. Jesus diz que a igreja também passa por momentos assim, a qual nós sentimos desejo e no momento não são realizados, a qual nós temos a vontade de ver o que está dentro de nós ser gerado e pegarmos a promessa e olharmos e sentimos amor, porque toda criança que está no ventre, em sua maioria, ela é o resultado de um ato de amor entre um homem e uma mulher. Nós sabemos que existem algumas situações que é devido ao pecado humano. Nem todas as relações acontecem de forma harmoniosa ou alegre.
Mas o propósito de Deus é que quando uma criança venha nascer, ela nasça debaixo de um propósito divino. Porque tudo aquilo que vem no propósito divino é abençoado. Porém, ainda que por sua vez nasça por fruto de precipitação, nasça por fruto do pecado, o meu Deus conserta, Ele ajusta, Ele faz da maldição bênção para poder mudar a tua história. Porque Deus é poderoso, Deus é soberano, Ele é maravilhoso, Ele é conselheiro, Ele é Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, o castigo que nos traz a paz. Sobre Ele não haveria formosura alguma para que o desejássemos, mas Ele veio concebido por uma concepção virginal, ou seja, não nasceu da vontade da carne, nem do varão, nem do sangue, mas da vontade de Deus por meio do Espírito Santo, gerado no ventre de uma virgem, chamou nome Maria. Jesus havia dito: a criança quando está para nascer, a mulher sente dor de parto, mas logo quando ela nasce, já não se lembra mais da dor nem do sofrimento. E nessa noite eu profetizo: Deus faz do teu sofrimento o palco da sua vitória. A criança vai nascer, não vai ter aborto, Deus vai fazer prevalecer. Joga a mão para cima e glorifica. Recebe a unção, recebe poder na planta dos pés, no fio do cabelo. Do jeito que está, não vai ficar. Recebe aí, ó. Xaracalaxúria, labacalabaxúria, micandalabaia. Recebe aí, ó. Recebe aí, ó. Recebe poder, recebe a unção, recebe avivamento. Recebe aí, ó. Na planta dos pés, no fio do cabelo. Ei, hoje é noite, navegantes, de você se alegrar na presença de Jeová. O menino não vai morrer. Toda criança judia, segundo a tradição, quando ela nasce, pastor Oswaldo, ela tem que fazer o rito chamado circuncisão, a qual arranca-se a pele do prepúcio do órgão genital masculino aos 8 dias de nascido. Para quê, pastor? Isso vem desde a geração de Abraão, para ser um pacto entre Deus e os homens, um pacto na carne, um pacto físico, além de ser também algo ligado à higiene masculina. Mas no Novo Testamento, o apóstolo Paulo havia ensinado que a circuncisão é para ser feita para o povo judeu, e que a circuncisão da igreja é a circuncisão feita por um pacto, não na carne, por um pacto espiritual. Por quê? Porque o Espírito Santo, conforme o que Jesus havia ensinado, Evangelho de João capítulo 3, a qual ele inspira a Nicodemos e diz: não vos maravilheis em saber que a vez de nascer de novo, portanto aquele que não nascer da água e do Espírito não herdará o reino de Deus. Ou seja, Jesus está falando acerca do novo nascimento, do batismo e do batismo nas águas e com o Espírito Santo. Ou seja, quando o indivíduo tem uma experiência com Deus, ele é renascido, ele volta a nascer. Ou seja, a antiga criatura morre e se cumpre o que está em 2 Coríntios capítulo 5 versículo 17, a saber que diz: aquele que está em Cristo nova criatura é, eis que as coisas velhas se passaram e que tudo se fez novo. Ou seja, igreja viva, igreja militante, eu quero tão somente lhe dizer: outrora estávamos mortos em nossos desejos, concupiscências e paixões, mas quando nós renascemos em Cristo, nós somos nova criatura, um novo ser é gerado em nós. E como é gerado um novo ser, ele passa por diversos estágios. Primeiro vem com uma criancinha, um bebezinho, depois vem com uma criança tomando leitinho espiritual, vai crescendo, vai amadurecendo, vai ganhando robustez e vai desenvolvendo diante de Deus. Aí então esta criança deixa de ser criança e se torna adulto espiritual. Pastor Vitor, o que é que Deus quer tratar com a minha vida? Eu quero tão somente lhe dizer que a criança não vai morrer,
mas você não vai ser criança a vida toda. Chegou a hora, igreja, de crescer. Chegou a hora, igreja, de amadurecer. Seja de ser uma igreja menina, venha ser maduro diante de Deus. Pastor Vitor, como é que eu vou ser maduro? Eu vou ser maduro com a leitura da palavra, com jejum, com oração, com determinação, com vida para o culto, com vida temente, com santidade, deixando a vaidade de lado e querendo Deus. Quantos vão querer a Deus? Quantos vão amadurecer em Cristo? Quantos vão crescer? Nessa noite eu profetizo, você não vai ficar paralisado. Deus te chamou para amadurecer na presença dEle. Por que, pastor Vitor, você está pregando isso? Porque tem muita gente paralisada. Chega, se converte, entra na igreja. Pastor chama a irmã. Senti de Deus, orei ao Senhor para você ter um cargo aqui, né? Quero não, pastor. O irmão está convidado para pregar. Quero não, pastor. A irmã está convidada para louvar. Quero não, pastor. O irmão pode ficar na portaria. Quero não, pastor. O irmão vai fazer a leitura da palavra. Quero não, pastor. A irmã vai tirar o... Quero não, pastor. Ou seja, muitos estão paralisados na obra de Deus. Como diz na minha terra, só quer o venha e o vosso reino nada. Não estão amadurecendo. E não é por falta de palavra não, porque eu acompanho a rede social desta igreja e vi que o pastor tem mensagem. Até fiz um elogio que eu fiquei maravilhado. Fiquei. O pastor é humilde. Não, eu sou só apacentador. Falei, rapaz, pastor prega, viu? Pastor tem bala na agulha. Porque tem igrejas, pastor, é sério, eu prego há 20 anos. Tem pastor que não se desenvolve, que não quer se aperfeiçoar. E quando ele não se aperfeiçoa, que não é o caso deste lugar, eu estou falando isso não para te agradar, estou falando um elogio sincero. As pessoas ficam paralisadas. As pessoas não querem se desenvolver. Ei, você tem uma imensidão para crescer no reino de Deus. Fiquei maravilhado em ver as crianças aqui trabalhando no audiovisual. Isso é muito bom, parabéns. É uma forma de se desenvolver no ministério. Quem sabe isso futuramente pode ser até um instrumento de trabalho para elas. Mas o que não pode é você só vir para a igreja, vir para o culto e ouvir: ah, maravilha, a criança não vai morrer. Sim, mas qual é o propósito da criança? Crescer. Uma hora vai ter que deixar de ser menino. E como o pastor falou, há um investimento e não é pouco. E esse investimento não é para ele, não é. Quem está achando que é, está enganado. Para quem é pastor? Para o reino. Para quem é pastor? Para navegantes. Para quem é pastor? Para esta comunidade, para este bairro. Para quê? Para que vidas sejam alcançadas, almas se convertam, que pessoas que tiveram vidas destruídas, vidas fracassadas, sejam transformadas pelo poder da palavra, que renova, que cura, que batiza, que transforma, que liberta, e que em breve vai fazer com que ele venha. Deus quer formar novos obreiros. Eu vim a este recinto para trazer uma palavra profética. Ei, chegou a hora de arregaçar as mangas. Eu não te quero parada na minha obra. Eu não te quero parado na minha obra. Chegou a hora de desenvolver o ministério. Chegou a hora de amadurecer na minha presença. Chegou a hora de obter crescimento para o próximo ano que já está para vir. Deus está dizendo para essa igreja: eu vou alargar as tendas, mas preciso de obreiros. A seara é grande, mas poucos são os ceifeiros. Nessa noite estou convocando ceifeiros para minha obra. E não tem nada combinado aqui. Ele não me falou nada sobre a igreja. É o próprio Deus que mostra e que revela. Eu quero amadurecer irmãos para o santo ministério. Pare de dizer que não vai. Pare de dizer que não pode. Pare de dizer que não tem. Pare de
dizer que tem medo. Para de querer avançar. Porque quando você não avança, você estagna. E toda criança que tem o crescimento atrapalhado, o crescimento é impedido, ela não consegue se desenvolver direito. E isso lhe traz diversas consequências. Mas Deus ainda usa crianças assim. O grande problema é acharmos que Deus não quer fazer em nós. Porque às vezes, minha irmã, nos limitamos pelas capacidades intelectuais. Porque não tive estudo. Quanta gente que eu conheço fazendo a obra, que não teve tanto estudo ou escolaridade, e que são pessoas usadas tremendamente por Deus. Por quê, pastor? Porque o grande segredo é querer deixar Deus usar. A capacidade não vem só do homem. Paulo havia dito: vocês vêm até a mim com palavras persuasivas de sabedoria humana, mas eu venho até vós com demonstração de espírito e de poder. Ou seja, Deus aperfeiçoa em nós o querer e efetuar o saber, a sabedoria. Tiago havia dito, o proverbista Tiago, que a sabedoria de Deus vem do Pai das luzes, elevada dos céus, e que constitui a nossa vida, e que nos faz crescer na graça e no conhecimento. Quando a Bíblia me mostra um exemplo, eu vejo o exemplo de Pedro, menino, temperamental, brigão, tudo queria resolver na porrada, mas quando Jesus chamou ele para a obra, Jesus amadureceu Pedro, e ele nunca mais foi o mesmo. Ou seja, Pedro, Pedra, Deus está dizendo para você: ei, o fim do ano está chegando, é o momento de novos projetos, de novas realizações. Vai continuar a ficar parada, ou vai avançar na minha obra? Vai continuar a não querer, ou vai fazer? Vai continuar a resistir, ou vai avançar? Nessa noite, meu Deus está dizendo à sua alma: eu não te deixo, não te desamparo, não te perco de vista. E nessa noite estou lhe dando uma injeção de ânimo: você não vai parar. Um dos estágios mais complicados, já para finalizar essa mensagem, é a adolescência. A adolescência é um estágio entre a idade infantil e a maioridade. A adolescência é um período de transição, de descobertas. A adolescência é um período ao qual o corpo do adolescente passa por transformações. É a famosa puberdade, um desenvolvimento cognitivo, intelectual, emocional. E muitos desses adolescentes que virão a ser adultos são marcados por experiências do passado. Se as experiências foram ruins, essa criança vai carregar essa experiência. Porém, em Cristo, tudo se faz novo. Deus resolve experiências mal resolvidas do passado. E nessa noite Ele está dizendo para você, para esse novo estágio da sua vida: eu estou restituindo, eu estou reconstruindo, eu estou fazendo tudo novo na sua vida. Eu estou fazendo com que você hoje venha compreender que o processo que eu tenho para a tua vida é muito maior. Eu sei, você passou por provas que não queria passar, eu sei. Você passou por lutas que não queria viver, eu sei. Passou por adversidades que não queria passar, eu sei. Passou por desatinos, aflições, passou, aleluia, até mesmo por dor de morte, até mesmo a fome quis bater na tua porta, mas eu te livrei, eu não deixei você morrer. Assim como eu fui com Moisés, eu também serei com você. E nessa noite estou dizendo: ei, ainda que seja posto no manjedouro, eu não vou deixar morrer. O menino vai crescer e o meu nome vai ser glorificado. Nessa noite, por favor, joga a mão para cima, glorifica Ele, igreja viva, aplaude a Jesus e fica de pé. Diga comigo: o menino não vai morrer. Essa palavra é uma palavra de esperança. Essa palavra é uma palavra de vida. Essa palavra é uma palavra de levanta e anda. Essa palavra é uma palavra de cura. Essa palavra é uma palavra de renovo. Por quê? Porque tem muitos que já estão na casa de Deus desacreditados.
E se é uma das coisas que o diabo quer, fazer você desacreditar dentro da própria igreja. Nesta noite eu quero convidar ao pastor que estava louvando ao Senhor, quero convidar aos levitas. Nós vamos entoar um hino ao Senhor, nós vamos adorar a Deus, e logo após eu entregarei o microfone aqui de direito. Pastor, o que Deus quer tratar comigo? Não deixe os sonhos morrerem em você. E quando crescer, valorize para não morrer. E quando crescer, conserve para continuar desenvolvendo habilidades e talentos que Deus lhe entregou a esta igreja. O pastor não pode fazer nada sozinho. Se a igreja não ajudar, o projeto não cresce. Se a igreja não orar, o projeto não avança. Se a igreja não interceder, o projeto não vai avante. Pastor Vitor, qual é a mensagem de Deus para mim nessa noite? É mostrar que vocês precisam se unir, porque estes bancos precisam ser preenchidos, porque mais congregações precisam ser abertas, porque mais obreiros precisam preencher estas cadeiras, e para que mais pessoas sejam enviadas. Se você não crê na visão que Deus me passou aqui, eu direi: esta igreja não vai ficar limitada apenas a navegantes. Olha o que eu estou dizendo. Esta igreja não vai ficar limitada apenas a navegantes. Foi por isso que Deus te deu carisma. Foi por isso que Deus te deu desenvoltura. Foi por isso que Deus te deu jogo de cintura. Foi por isso que Deus te deu articulação. Achavas tu que há alguns anos teria isso entregue em suas mãos, até mesmo relutava dizendo: Senhor, eu não me sinto capaz, eu não tenho condições, eu não tenho capacidade. Mas olha só o que eu tenho feito através da tua vida, meu filho. Eu trouxe à tua memória aquilo que um dia eu lhe prometi. E é desse jeito mesmo. Ninguém tem dado nada, não tem acreditado, mas eu tenho feito prevalecer. Sabes por quê? Porque eu sou um Deus que velo pela minha palavra. Como uma criança que cresce diante da minha presença, eu tenho te feito crescer nesta terra estranha, para mostrar que eu sou Deus. E ainda mando lhe dizer: vou trazer pessoas de lugares distantes para fazer parte desse ministério, para mostrar contigo que eu sou Deus, que esta obra é minha, que eu cuido, que eu velo pela minha palavra. Assim diz o Senhor ao teu coração: o projeto está de pé, meu filho. O menino não vai morrer. Labarachúria, lebacalabaracheia, libicalabarasúbria, lebacalabaracheia. Glorifique, exalte, engrandeça Ele. Jesus está na casa. Feche os teus olhos. Eu quero nessa noite convidar você. Eu vim aqui à frente e quero fazer uma oração ao grupo de adolescentes que estão ali no fundo. Eu queria convidar os jovens para vir orar. Venham aqui à frente. Ah, pastor, estou com vergonha. Tenha não. E eu quero convidar aquela irmã ali de vermelho não, de rosa com preto, aquela senhora ali de óculos. Isso. Vem aqui, minha querida, vem aqui, minha. Deixa eu. Vem aqui, venha. Isso. Quero orar por vocês. O negócio é grande aqui, parece que é irmão aí, né? Tem irmão, tem primo, não sei, é tudo amigo aí. Quero falar uma coisa para a senhora. Escute bem. Eu estava ministrando e eu vi a senhora ali se emocionando, chorando, se alegrando. E eu deixei para o final, porque o melhor é ficar para o final. Às vezes a gente acha que Deus não está vendo, né? Mas só Deus sabe as lutas que você tem passado, que não é fácil para uma mãe. Mas Ele está dizendo: ó, eu tenho visto o teu cuidado para não deixar os meus meninos morrerem. Isso é tão lindo, que Ele está te dando hoje ânimo, Ele está te dando hoje força, porque a criança não morre, porque Ele tem visto a tua luta,
E nessa noite, alegrai o teu coração, porque a promessa continua de pé. E o fruto do teu esforço, da tua luta, jamais será esquecido, porque será carregado na memória deles. Porque a gente pensa, morremos, deixamos essa vida, mas a memória que foi construída neles jamais morrerá. É bíblico. Instrui a criança no caminho que deve andar, e quando vier a crescer não se apartará dele. Ou seja, meu Deus está dizendo à sua alma: mulher, levantai a tua cabeça e sabei que o Senhor está contigo e que a obra está de pé. A igreja estende seus braços, suas mãos para cá. Vamos orar por eles, por estas crianças que Deus me chamou a atenção para dizer: vocês são futuro dessa geração, são futuro dessa igreja, são futuro, aleluia, dos projetos que Deus tem para cá. Ei, talvez alguns Deus vai soprar para fora, a outros vão permanecer, mas uma coisa eu vou dizer: não deixem que a criança que há em vocês morram, e desenvolvam, porque toda criança precisa crescer. Deus faz em tempos difíceis meninos tornarem-se homens. E esta geração, que é chamada geração Z, é uma geração que precisa aprender a amadurecer com as adversidades. Feche os teus olhos, vamos orar. Deixa Deus te usar. Oh, aleluia, Aleluia. oh, Tem dia aleluia. Fecha os teus que a olhos. angústia bate forte aí dentro do teu peito, Fala com Deus nessa noite. e você tenta enxergar a Expõe a tua solução necessidade e hoje. não vê jeito. Espírito Santo, Agora senta pra me ouvir. trabalha neste lugar, ó Senhor. Batalha. Fala com Deus, expõe a Ele a tua necessidade. Dificuldade bem maiores você já venceu. Jesus quer salvar vidas nesta noite. Foram provas que hoje chega até dizer. Entrega a tua vida a Ele hoje. Entrega a tua vida a Ele Não hoje. entendo como foi que eu venci. Aleluia. A verdade é que existe um mistério aí dentro. Oh, Uma aleluia. força que excede entendimento. Trabalha o Espírito Pra ter Santo. chegado até aqui. Renova, cura, liberta, transforma. Levanto que me araço. Tu que me faça. Alguém que conhece até o fim da história. Espírito de Deus. É aqui pra te Se alegra, se alegra, se alegra. Vai, vai, vai. Lembra quando estava por um fio pra Desistir e quando faltou isso aqui pra você cair. e mesmo assim você tentou mais uma vez. É a mão de Deus, é a mão de Deus. Segurando a tua mão pra não cair. Você não veio até aqui pra desistir, então não tem por que chorar, volte a sorrir. É a mão de Deus. E vai ser sempre assim. Hoje a mão de Deus está neste lugar e para sempre estará. Recebe poder, recebe o som da manifestação do sobrenatural. Tristeza aqui não pode ficar. Abre a sua boca e comece a adorar. Se encher do poder da manifestação do sobrenatural aqui neste lugar. Recebe nessa noite. Vai! Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. Se alegra! No seu tempo e na sua hora. Se alegra nessa noite! Ele tudo cumprirá. Nossos céus e passe a terra. Renova! Tua palavra não vai
Rebanai calabanco de trovia ragazza, Xandrimi canta rabia cobrerimi cai. Ele está na casa. E disse que iria te Aleluia. mas depois, mas fiel é Deus. A igreja, fiel é Deus. Quem começou a boa obra é fiel pra terminar. No seu tempo e na sua hora, Ele tudo cumprirá. Passe o céu, se passe a terra, a tua palavra não vai passar, porque mais fiel que Ele nunca houve, não haverá. Você ainda é muito pequeno para entender essas coisas. Mas se eu lhe disser que nessa noite o Senhor tocou meu coração para lhe falar. Tá vendo esse povo aqui? Você ainda não entende, mas você vai entender. Porque Deus confunde o entendimento humano para poder mostrar grandes coisas. Você ainda é pequeno, mas como toda criança, ela vai crescer. E o meu Deus está dizendo para você: eu te entreguei desde o ventre da sua mãe um projeto, e você vai liderar. Remanto calabarachuri onde dreme calabarahaios. Tu ainda não entende o tamanho da responsabilidade que você vai ter, mas Ele está dizendo para você: eu tenho uma obra para você. E você ainda não entende, mas lá na frente você vai se lembrar, porque eu te lembrarei através dos vasos que eu vou usar na terra, para mostrar que um dia tentaram matar o menino, mas eu não deixei morrer. E o menino está de pé e se rebusteceu, e cresceu, e ganhou força, e ganhou forma, e ganhou autoridade. E vai se lembrar: Senhor, Tu tem um projeto na minha vida, Tu falou ao meu coração, eis-me aqui, Senhor. Ele me faz entender que, como Samuel, que não entendia a voz de Deus, Ele está dizendo para você: eu te constituí, eu te consagrei como profeta para as nações. Diz o Senhor: eu tenho uma obra na sua vida, eu tenho um ministério para você. E é por isso que eu te pus aqui para mostrar. Hoje ainda não entende, mas um povo eu colocarei sobre a sua mão, diz o Senhor dos Exércitos. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Mais uma vez queremos ver o céu descer. Baixinho. Quem nessa noite aqui ainda não entregou a sua vida para Jesus? Quem dessas crianças aqui? Eu vou perguntar sem constranger. Você já aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador? Sim ou não? Sim? Sim? E você? Não? E você? E você? Não? E você? Não? E você? Sim? E você? Sim? E você? Essa já veio, essa aí é fogo puro, eu já percebi, viu? Ou tô enganado? É fogo ou não é? E você já aceitou? Tá na dúvida? E você já aceitou? E você já aceitou? Você tem cara que é crente, eu tenho cara que Deus já mostrou pra mim. E vem cá, e quem aí no fundo, que ainda não aceitou Jesus, que quer aceitar Jesus, que quer se reconciliar com Ele, eu te convido
Se há alguém aqui hoje que ainda não aceitou Jesus, vem aqui à frente que eu quero orar por você. E essas crianças aqui que não aceitou, quer aceitar Jesus hoje? Quer aceitar Jesus hoje? Não. Quer aceitar Jesus hoje? De coração? Então fica aqui. Vocês vão ficar para trás e vão estender as mãos para eles. Você quer também? E você? Já serve ao Senhor? Já serve, né? Quem mais aqui? Aí no fundo ninguém não? Pastor, não entendi. Essas crianças aqui, para Jesus elas são importantes, viu? Eu sou pastor, já pastorei a igreja. Hoje eu estou como itinerante. E Jesus, como eu já preguei, não despreza nenhuma criança. Por quê? Porque criança é projeto. Estenda você suas mãos para cá. Ó, já tá vindo até uma aqui, ó. Essa aqui é café com leite, tá? Não conta. Mas vem cá, fica aqui no meio. Aqui assim, ó. Fica aqui, ó. Fica aqui, vem cá. Fica aqui, eu vou descer. Assim, ó, fica aqui. Eu vou falar, vocês vão repetir, tá bom? Mas tem que ser de coração, tá bom? Fala assim: Senhor Jesus, nessa noite nós te aceitamos como único e suficiente Salvador da nossa vida. Apaga o nosso nome do livro da morte e escreve no livro da vida. Em nome de Jesus. E todos que creem vão selar dizendo: ah! Aplaude a Jesus nessa noite! Aleluia! Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Deus abençoe. Dá paz do Senhor eles aí, gente. Aplauda Jesus nessa noite. Aleluia! Porque a palavra de Deus não volta. Que Deus continue abençoando esta igreja e esse ministério, que ainda é um ministério embrionário. O que é embrionário, pastor? Está em crescimento. E o Senhor entendeu a mensagem. Essas crianças aqui não representaram nada à toa para ti. Representaram um projeto que está em crescimento e que não pode deixar morrer e que não pode se deixar frustrar. Porque uma hora a criança vai crescer e todos vão ter que ver o que ela veio fazer aqui neste lugar. Amém? Amados, sem delongas, já entregando o microfone, eu quero agradecer a oportunidade. Quero dizer para os irmãos que eu vou estar ali fora. Se você puder abençoar o meu ministério, eu, pastor Vitor, sou professor de teologia, professor de história. Eu abri mão do meu emprego secular para pregar o evangelho. E já prego há muitos anos o evangelho.